Uma coisa que eu percebi só agora é que todo mangá do Jiu-Jitsu que eu li, ou pelo menos que eu cheguei a ler, foi lançado entre 1987, que foi mais ou menos quando ele começou, né? E 2004, 2005. Ou seja, eu nunca havia pegado pra ler algum mangá dele mais moderno, por assim dizer. E por isso que eu até estranhei de início na minha leitura de No Longer Human, que foi lançado entre 2017 e 2018. Estranhei em relação à arte, porque eu nunca tinha visto ele usando empecilhos mais atuais, como arte digital. Não digo que ela seja ruim, ela não é melhor nem tão boa quanto a arte que ele fazia antigamente, mas ainda é boa. E o mais engraçado é que ela funciona perfeitamente com essa obra em questão, pois ela é baseada, talvez vocês saibam, no livro Ningen Shikaku, do Osamu Dazai, que conta a história de Yozo, um filho de família rica que se encontra diversas vezes perdido na sua própria vida, ao longo de toda a sua trajetória. Então, não é uma história original dessa vez, é uma adaptação. E ter essa arte mais moderna consegue se distanciar do traço característico do autor, que sim, quando se bate o olho numa página qualquer, já é perceptível que é o traço do Ito. Mas se colocar uma página de No Longer Human ao lado de uma página de Uzumaki, vai se perceber uma diferença além da questão da arte digital. E é essa diferença que favorece a visão de adaptação do autor à obra original. O livro de Osamu Dazai é um dos mais vendidos em território japonês, e a abordagem do mangá se baseia muito na hipótese que o leitor conheça o livro, ao menos ouviu falar, e agora está lendo uma adaptação desse livro feito por um famoso mangá de terror. Por mais que seja em pequena quantidade, muitas características dos mangás do Ito ainda estão presentes aqui, como quadros mostrando uma figura grotesca e perturbadora, como dito, numa pequena quantidade. E é tudo bem selecionado. Um exemplo é na hora onde uma mulher tenta suicídio. Ela queria que fosse indolor. Contudo, acontece algo de errado e ela começa a sentir muita dor. E passa a fazer várias caras e bocas devido ao desespero também, né? E tem um quadro onde ela estica a língua para fora. E nesse momento que o Ito engrossa o traço e faz desse momento um verdadeiro show de horror. Para aí pensar, ok, isso é realmente o mangá do Jiu-Jitsu. E não para só nesse aspecto, ainda tem outras abordagens visuais que o autor já havia usado antes em outras histórias. Tipo na parte onde o Yoso banca o palhaço. Ele fica forçando atrapalhadas e gracinhas que lembra bastante o Souichi. E quando o Yoso tá numa vibe mais depressiva, a expressão dele lembra do Shuichi, de Uzumaki. Mas o personagem de fato pode lembrar outros personagens também, sem ser o Shuichi. Eu quero dizer que sim, o Jiu-Jitsu está presente nessa obra, e não é só Samu Dazai. Isso não ocorre só em momentos de morte, pode acontecer em casos onde se necessite que a identidade do Ito apareça mais. Eu vou falar um spoiler agora, e eu espero que vocês não se preocupem com isso. Tem uma parte onde o Yosuke descobre que ele está sendo chifrado, e ele pega o ato em flagrante. E fica num misto de sensações na hora que ele vê a cena, ele vê o amante da esposa dele como se fosse um bicho, mas sem deixar a forma humana. E a situação fica mais perturbadora do que já estava sendo. O sexo na obra é tomado como uma coisa que fica numa linha tênue entre o prazer e o horror. Porque o Yosu começou sua vida sexual bem cedo, e não porque ele queria. Ele era molestado desde jovem pelos servos da casa dele, tanto homens quanto mulheres. E logo depois disso, a sua vida sexual não vai para rumos melhores não. Chega num momento onde a vida dele é passar o dia em bairros de prostituição. E certa parte dessas cenas de sexo ocorre de maneira semelhante a outras cenas que eu acabei de falar. Os traços engrossam e fazem lembrar das outras obras do Ito. E na outra parte, o prazer é muito controverso. É acompanhado de uma melancolia. E essas cenas acontecem por motivos que só demonstram a perdidão entre os personagens. Agora, é preciso levantar que o horror gráfico não é a forma central de horror que predomina nesse quadrinho, e sim o horror abstrato. Nikki Shikaku é um livro terrivelmente pessimista. E o mangá consegue absorver bem a pegada. Pelo menos eu especulo que sim, pois eu não li o livro. Eu só cheguei a assistir a adaptação, das adaptações em anime, que foram os 4 primeiros episódios de Aoi Bugaku Series, que adapta o livro, né?
Também tem um filme que compila esses 4 episódios, pra quem quer saber e quem se interessar. É só desgraça do começo ao fim. Nas poucas vezes onde existe um fio de esperança e felicidade, ou acaba muito rápido, ou dá uma reviravolta e o que era pra ser bom fica ruim ou pior. E grande parte da repulsa que temos durante uma boa parte do mangá é devido à descontrolada decadência da sua vida, da vida do protagonista. O seu sentimento de vazio, a sua perdição e abandono, e o seu incrível dom de estragar a vida de todos aqueles que lhe estendem a mão. O Yoso é um personagem praticamente impossível de se gostar, ao mesmo tempo que todos os seus conflitos fazem com que seja muito fácil não simpatizar com as ações dele, mas ao menos entender. Porque o Yoso é um personagem que evidentemente sofre de problemas mentais. É bem claro que a saúde mental dele não é lá das melhores. A insegurança e a falta de perspectiva do personagem é angustiante, o que faz com que testemunhar todos os horrores que acontecem ao longo do mangá seja ainda mais difícil. Tem vezes que o emocional do personagem toma a forma de diferentes maneiras, entre eles no modo mais lírico e fantasioso, que ajuda a expressar mais as dores do protagonista, porque ele é um cara bem calado, é um cara bem fechado. E ninguém na história toda consegue de fato saber a verdadeira face dele. Mesmo que o Yoso Bicalhão que fazia para mesmo que o Yoso Bicalhão que fazia isso para se esconder de todos tenha ficado para trás, o Yoso de verdade continua desconhecido para o resto do mundo. E por toda sua longa caminhada, o fim não poderia ter sido outro. E isso sim é bastante assustador.